Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um documentário que eu assisti muito interessante, bastante impactante e que envolve também bastante polêmica. É um canal, quero deixar os créditos aqui pro Rodolfo Arona, um canal que compartilhou esse vídeo, fez esse vídeo bem bacana, que é sobre o mercado da fé e vai falar sobre uma figura bastante polêmica, controversa e que tem se envolvido em grandes escândalos, principalmente agora no ano de 2026 ele tem sido bastante lembrado, que é o pastor André Valadão. E sem mais delongas, quero já mostrar para vocês, compartilhar, assistir junto com vocês esse documentário. Imagina que você tá com 1000 problemas. Seu trabalho tá instável, você tá ganhando uma mixaria, seu cachorro tá doente, você tem que levar ele no médico, sua namorada te largou, seus pais estão envelhecendo, as coisas definitivamente não estão indo bem. Você de verdade decide que dessa vez vai confiar em Deus e que vai a uma igreja. Seu amigo te recomenda uma igreja muito boa, da qual ele frequenta. Quando você chega, percebe que todo mundo tá usando roupas de tons parecidos. Na entrada tem recepcionista, salão de jogos, chapelaria. Quando você entra no auditório, há um ambiente escrito área VIP. Você estranha tudo aquilo, mas você já tá ali. Até que, de repente, quem aparece no púlpito é esse cara. Interessante, né, pessoal, que a história de início é a pessoa está passando por uma determinada dificuldade, está passando por um momento difícil, e aí um amigo chama ele para buscar refúgio, aonde? Numa instituição religiosa, numa igreja, né? Onde o lugar que a gente, quando está passando um momento difícil, a gente vai buscar um refúgio. E aí, quando chega lá, ele ia encontrar algo meio diferente do que a gente está esperando, né? Área VIP, área de jogos, né? Recepção, ou seja, já não parece mais uma igreja, já está parecendo um clube ou qualquer outra coisa. Então, realmente é algo da gente trazer estranheza, tá? Aqui é um recado que ele diz Esqueça que aquela imagem não que é você para tem do ofender pastor ninguém. antigo, de terno humilde, da Bíblia gasta, debaixo do braço. O que temos aqui é a evolução final do evangelho, o pastor CEO. André Valadão não é apenas um cara que lidera a igreja. Lembrando, tá, pessoal, essa não é a evolução final do evangelho, ele está fazendo aqui uma crítica, tá? Então o evangelho não tem nada a ver com isso, esse é o recado que eu quero deixar e eu quero destrinchar ponto a ponto aqui com vocês. Isso aqui não tem nada a ver com o evangelho, pelo contrário, é totalmente ao contrário do Ele gerencia evangelho. uma empresa de influência, estética e de capital. Da Lagoinha para o mundo, ele construiu um sistema onde a prosperidade não é uma promessa divina, mas um estilo de se vestir. Consegue perceber que o reino se parece mais com uma Faria Lima gospel do que com o evangelho? Hoje vamos abrir um balanço patrimonial da fé do líder espiritual que transformou seu palco em um balcão de negócios e a igreja em um clube VIP para poucos escolhidos. Sob seu comando, Aí acaba distanciando as pessoas do evangelho, né? Você olha aquela estética, você olha aquelas roupas, você olha o modo de se vestir, de falar, de andar, e isso distancia as pessoas. Imagine uma pessoa humilde que não tem condições de mal se vestir, olhar para uma igreja daquela, como é que ela vai se sentir acolhida no meio dessa forma de se vestir, de pensar, de agir. Então, realmente é algo que distancia, tá? a Igreja Batista da Lagoinha deixou de ser um nome para virar uma marca licenciada. A expansão foi agressiva, seguindo a lógica do estilo corporativo. Revelando a tão famosa área VIP aqui da igreja Lagoinha de Alphaville. Mas o que não te contaram é que essa área VIP é só para os voluntários aqui da igreja. Essa área aqui é a área dos jogos, onde todos os voluntários podem jogar e se divertir. E sim, menina, essa sala tem direito até a massagens. Tem noção que a gente tem até uma mesa de drenagem para as pernas? Aqui a gente tem área de maquiagem e também de cabelo. Agora entendi porque as voluntárias dessa igreja sempre estão bem bonitas. E a melhor parte, a parte da comida. Aqui todos os voluntários têm acesso ao almoço e jantar. Olha só, o que vende É isso aí, ó, uma área VIP para os voluntários, né, com massagem, enfim, não, essas coisas não, no fim das contas não são um problema, né? O problema é como elas estão sendo utilizadas, né? Então, nada a ver com o que a gente espera de uma igreja até no momento, né? não é um E a gente mercado da vai ver fé, que realmente vai ter muita coisa aqui ainda que a gente vai ver e que não faz sentido nenhum para aquilo que a gente espera de uma igreja. essa doutrina é o sentimento de pertencimento. E fica ainda melhor se você se sentir parte de uma elite. E a Lagoinha Orlando virou a principal referência dessa nova era. Um lugar sagrado para brasileiros ricos na Flórida, que buscam um selo de aprovação divino para o seu exílio de luxo, longe dos problemas reais do Brasil. Eu quero que você observe atentamente ao que ele veste em cada pregação. E aqui começa um dos principais absurdos. Tudo aquilo que a gente já viu até agora, não tem nem 10 minutos de vídeo, né? 2 minutos de vídeo já foi um absurdo, mas isso aqui é o absurdo do absurdo, tá? Então, fora o luxo, a grandeza, né? Toda a parte de tecnologia envolvido, tudo isso que está envolvido até aqui
isso aqui também é um dos principais absurdos. Ó. Uma roupa, né? Não sei nem ler esse nome aqui, Burberry, 4.290, tá? Tem gente que, para ganhar esse valor aqui, trabalha o mês inteiro. 2 pessoas trabalhando o mês inteiro, às vezes bate esse valor aqui, tá? Então isso já é um contraste que a gente tem aí desses absurdos. Não estamos falando de roupas comuns, mas de um inventário de luxo 8.100. de marcas como Gucci, Louis Vuitton e Balenciaga. Lembrando que essa Balenciaga já teve estava envolvida em escândalos, né, envolvendo pessoas de menor, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente também veste e investe, né? Então, poxa, um pastor usando uma roupa dessa marca que já esteve envolvida com vários escândalos aí, né? Confesso que eu nem sei pronunciar esse nome, não sei se tá certo. Mas pra ele, o acessório de luxo não é apenas vaidade, é a maior prova material da unção. É uma teologia visual. Se o pastor brilha com ouro, com couro italiano, é porque o negócio com Deus tá prosperando. O problema é que essa estética cria um abismo com o fiel que financia isso por meio do dízimo, que é um estilo de vida que ele Totalmente jamais poderia verdade. alcançar, com exceção das celebridades que têm acesso à área VIP. Sabe o apartamento que você vai levar uns 20 anos pra pagar? Pois é, o preço de uma das peças do colecionador, exibidas com naturalidade, enquanto ele gesticula e coincidentemente está pedindo ofertas. Nesse caso, o relógio aqui não serve apenas para marcar as horas, mas para marcar a distância social. É a demonstração de poder do objeto. O líder precisa ser um homem mais bem-sucedido da sala para que a sua mensagem de prosperidade tenha autoridade. Do meu ponto de vista, essa ostentação é a forma prática de convencimento psicológico, porque o fiel desavisado, para não dizer outra coisa, observa e admira. Isso aqui também, pessoal, tem um grande problema. Na verdade, isso aqui é um problema em várias camadas, em vários fatores, né? Um deles é a própria ignorância, né, do povo, achar que uma pessoa chegou onde ela chegou porque Deus abençoou, Deus abriu as portas, ele é fiel a Deus e Deus tem um mistério com ele, então por conta de tudo isso, ele chegou onde ele está, e se você fizer a mesma coisa que ele faz, Deus vai te abençoar e você vai chegar lá também, tá? Então, isso é um erro que as pessoas são enganadas porque não conhecem primeiro, de base, logo, a palavra de Deus. As pessoas não conhecem a mensagem, não conhecem a Bíblia. Provavelmente esses fiéis nunca leram a Bíblia. As pessoas que são enganadas por isso nunca leram a Bíblia, não têm uma educação também, né, básica ali para entender realmente que estão sendo enganadas na maioria das vezes. Então, tem várias camadas que esse fenômeno ocorre, né, que antigamente era chamada de teologia da prosperidade, e hoje é a mesma teologia, só que disfarçada, evoluída, de uma forma que agora as pessoas têm assim, líderes como sua referência, e se ele tem dinheiro é porque ele sabe o que está fazendo, ele é bem sucedido, ele é abençoado, enfim. E aí vai os absurdos. 6 igrejas apareceram nas investigações. 3 delas tinham indícios de lavagem de dinheiro e todas as 3 tiveram o sigilo quebrado e foi entregue àqueles que assinaram os requerimentos. Não vi comentários mais depois que os relatórios chegaram. Outras 3, incluindo a Lagoinha, tinham pessoas investigadas que fizeram contribuições. Todos os sigilos bancários das pessoas investigadas foram quebrados e estão à disposição daqueles... Agora vamos para uma polêmica recente do pastor da cúpula da Lagoinha, que recebia um salário mensal de R$1 milhão e abriu as cortinas dos bastidores financeiros. Tinha muito... É isso, pessoal. Um pastor que recebe R$1 milhão de salário, perdeu a noção do que é o Brasil, do que é o Evangelho, perdeu a noção do que é o pastorado. Uma coisa que eu quero destacar aqui também é que um pastor, ele ter um recurso financeiro bom não é o problema. Se ele trabalha, né, fora da igreja, por exemplo, eu tenho meu trabalho secular ali, onde eu saio 5 da manhã, vou, trabalho, com os meus recursos, por conta própria, a minha empresa, chego em casa, me preparo e à noite eu vou ser pastor da igreja, não recebo por isso. Se você enriqueceu dessa forma, não vejo problema. Mas você ser custeado pela igreja com um salário de R$1 milhão, isso aqui já não é mais evangelho, já não é mais igreja, já é outra coisa, tá? Discurso falando em sacrifício para a obra, ao mesmo tempo em que a folha de pagamento fala de enriquecimento meteórico. Como justificar um salário de 7 dígitos em uma instituição que tem imunidade tributária? E eu não sou contra nem a favor de imposto em instituições religiosas. Eu não tenho propriedade para falar disso. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que a igreja, para uma pessoa mal intencionada, para uma pessoa que quer realmente enriquecer à custa da fé, é o ambiente perfeito. Por quê? Porque ela não paga tributo, ela não precisa justificar os valores,
Então, assim, para quem quer fazer uma falcatrua, para quem quer ser um lobo, né? Para quem quer ser mal, a igreja, falando nesse aspecto, ela tem uma vantagem legislativa, da legislação por conta disso, que ela não tem que pagar imposto, justificar da mesma forma que uma empresa normal teria. O que eu comento aqui é a prova de que a estrutura foi desenhada para sustentar essa casta, que, na minha humilde e talvez boba opinião, está transformando a fé em um esquema de pirâmide, onde o topo vive em um paraíso fiscal particular. Tá gostando do vídeo até aqui? Deixe seu like para o YouTube entregar para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa o like, galera, aqui também. Deixa o like no nosso canal e segue lá o Arona, que aquela das músicas famosas, o conteúdo tá excelente. Bom, e essa treta não foi apenas um desentendimento familiar, foi uma guerra por território e narrativa. De um lado, a adoração mística, do outro, o personagem político e comercial. Atrás das câmeras, o que reina não é a harmonia cristã que eles tanto pregam, mas a disputa pelo controle da herança espiritual do imenso patrimônio da família. E eu sei que nem esse aqui ficou bem complicado também, por conta que a Ana Paula Valadão, ela discorda daquilo que o André está falando, né? E acabaram que pelas redes sociais vão se alfinetando, vão dando as suas opiniões e acaba gerando um escândalo, que é uma coisa que fica feia, né? Fica feia para uma família que se diz cristã, né? Eu creio que eles são cristãos, né? Mas que esses pontos aí, né, vão dando problemas aí para o meio cristão, né? Como a gente é visado, né? Eles usam essa nomenclatura de cristão, mas é bem complicado essas questões aí de dinheiro, de família, envolvendo recursos, né, públicos e até escândalos, né? Então, se nomeia cristãos, mas tem todo esse cenário atrás aí se passando, né? Uma família perfeita. Eu entendo que isso é comum entre parentes, eles brigarem, tá tudo certo. Mas eu tô falando da família Valadão, brigando de maneira exposta e judicialmente. E você sabe por quê? Eu acho que é por causa do Faz-me Rir, mas eu não posso afirmar isso. Mas o que tá exposto é o controle e uso da marca Lagoinha. Como um líder religioso. Até porque a Ana Paula Valadão, não vi ela se pronunciando, desejando, né? Desejando o patrimônio da Lagoinha, né? Mas ela sempre foi contra o que estava sendo feito, tá? Partindo ali, jogando um pouco da minha opinião, né? Defendendo um pouco aí a Ana Paula nesse aspecto. Um patrimônio tão absurdo em tão pouco tempo. E o mais interessante é que o Valadão nem faz questão de esconder a vida de magnata. Mansões cinematográficas, carros esportivos e um estilo de vida de celebridade internacional. O enriquecimento é apenas uma bênção, mas ele não menciona que o produto que ele está vendendo é a esperança para os aflitos. E a esperança que ele vende, eu uso aspas e de forma metafórica, para uma segurança jurídica, já que eu não sei. Olha os valores das roupas, das vestimentas. É realmente um absurdo completo, tá, pessoal? Até onde esse vídeo vai chegar. Agora, o que me resta é apenas uma pergunta. Seria essa a mercantilização da fé levada ao extremo? O Senhor simplesmente inaugurou um auditório para mais de 20 mil pessoas. Nosso antigo auditório era para 7 mil pessoas, mas precisamos expandir. Isso, e olha acreditem isso. ou não, isso aqui E assim, bora refletir. Parece realmente uma igreja isso? Parece realmente uma igreja? Parece que as pessoas estão ali para buscar a Deus? Realmente elas estão ali para algo espiritual? Será que realmente isso reflete o evangelho que a gente ouve falar, que a gente ouvia falar? Lembra do início do vídeo que ele falou que perdeu as características, né, do pastor, do terno, das pessoas, do lugar onde a gente vai buscar espiritualidade, conforto? Essa estética que faz lembrar isso alguma para as pessoas virem aqui ouvir sobre Jesus. Nessa inauguração, contamos com o Marcelo Marques no telões. louvor, nosso pastor André Fernandes e também o louvor aqui da casa, Alpha Music. E na pregação tivemos muita David estrutura. Leonardo. Não é mérito de um homem, é mérito dele. Caso queira tirar a prova de alguma das coisas que foram e vão ser faladas aqui, dê uma ida em uma das novas sedes da Lagoinha, dos bairros mais nobres do país. A iluminação parece uma boate, o som é um festival e o público é milimetricamente selecionado pela moda. A elitização é uma estratégia interessante. Criar um ambiente onde o pobre se sinta estranho e o rico se sinta em casa. Conseguiu criar uma bolha de perfeição, onde os problemas do Brasil real, como por exemplo a fome e a miséria, são ignorados em favor de um discurso de sucesso e vitória. E o interessante é que ele descobriu a fórmula básica que a polêmica gera cliques, e os cliques geram engajamento.
Suas falas agressivas sobre temas sociais não são simples erros, são iscas planejadas. É muito mais fácil trocar o sermão da montanha pelo clickbait do ódio, garantindo que seu nome nunca saia do topo das buscas. E a sua vida é um verdadeiro reality show de ostentação. Ele precisa postar cada viagem na classe executiva, Helicóptero. cada papo caro, cada encontro com poderosos, há uma necessidade patológica de ser admirado e invejado. Será que ser um ídolo é melhor que ser um servo? A resposta tá óbvia pra ele. O Instagram é o verdadeiro templo onde ele recebe a adoração diária. 6 milhões de sonha em seguidores. ter a vida de luxo que ele exibe sem pudor. Você sabia que há caravanas para Israel que são vendidas como experiências espirituais, que pra mim não passam de pacotes de turismo, de luxo? Olha só que interessante, não são 40 dias no deserto, mas sim um resort da fé com a vista pro mar e um hotel 5 estrelas. E perceba que o alinhamento com pautas políticas não é apenas ideológico, ele é comercial, ele é estratégico. Nada melhor que utilizar a influência sobre Isso seu aqui também é rebanho outro como moeda de absurdo, troca tá, em Brasília. pessoal? O que eu achei interessante nesse mini doc aqui do nosso amigo é que é um absurdo atrás do outro, tá? E tudo que ele fez aqui, ele não tá atacando a igreja, os cristãos, tá? Ele tá expondo o que as pessoas estão fazendo, o que um pastor tá fazendo com as pessoas, com a igreja. Por quê? Porque essa denúncia, né? As pessoas esperam da igreja algo diferente. As pessoas esperam da igreja acolhimento, as pessoas esperam da igreja uma reviravolta, uma revolta contra as injustiças do mundo, contra a desigualdade, contra a fome. As pessoas, elas esperam sim algo de nós. E quando elas olham para o que a igreja tem se tornado, elas se decepcionam, tá? E isso aqui, como eu já tenho frisado, não tem nada a ver com o evangelho, tá? Brasília. O Não negócio tem é o nada a ver seguinte, com Jesus. acesso à sua audiência em troca de Políticos proximidade com o poder não executivo e representam a legislativo. igreja, Sabe qual é o nome tá? disso? É a teocracia do interesse pessoal disfarçado de patriotismo de conveniência. Você mostra que é patriota, que luta pela nação, ao mesmo tempo que convenientemente, coincidentemente, acerta algum interesse pessoal. Eu não tô falando É isso, pessoal. Não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o evangelho, é só interesse, é só buscando o seu próprio benefício. E é isso que a Igreja Alagoinha tem se tornado, não é uma crítica direta. Tem igrejas filiais, com certeza são pessoas honestas que buscam a Deus, mas o topo dela, a diretoria, a presidência dela mostra outra coisa. Tem pessoas bem intencionadas na Alagoinha, nas filiais, mas que estão sendo representadas por uma pessoa que infelizmente não está mostrando nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de evangelho, só está realmente vivendo aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Se você gostou até aqui, vai faltar aí metade praticamente do vídeo. Se você gostou até aqui, deixa o seu like, comenta, vai lá no canal do nosso amigo e curte lá, assiste também lá para fortalecer, né? Eu sei que ele tem todos os méritos ao Rodolfo Arona aqui do nosso canal. E não deixa de me seguir, de compartilhar e fala assim, Abner, eu quero a parte 2, comenta a parte 2 desse documentário, beleza? Valeu, pessoal, é isso, tamo junto.